Convido a igreja que abra a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51 até o 62. Eu lerei até o verso 2 do capítulo 10, mas a mensagem ficará até o versículo 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 a 62. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Feche seus olhos, peça ao Senhor que Ele fale com você pela exposição das Escrituras. Senhor, nós lemos aqui o texto da Bíblia Sagrada e ela é a Tua palavra viva para nós. Permita-nos entendê-la e guardá-la no coração. Ensina-nos como fazer isso de forma agradável a Ti e eficaz para o nosso crescimento espiritual. Pedimos também que a luz do Teu Espírito não se afaste de nós um só instante, mas que ela nos conduza para que, de fato, a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos em todas as decisões que tivermos de tomar, todos os caminhos pelos quais devemos seguir e percorrer e por toda a nossa vida. Ensina-nos o caminho do discipulado, de tal forma que sejamos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, de forma correta, apropriada e saudável para a nossa fé. Tem misericórdia do pregador e tem misericórdia dos ouvintes, para que estejamos atentos à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros a Samaria, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. O que falta no discipulado para que ele possa frutificar da forma como Deus deseja? E a palavra que salta aos nossos olhos aqui no texto é resolução. Essa decisão, essa ação
decisiva de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas cumprir e seguir o caminho que Deus nos chama para seguirmos. Nós temos que reconhecer que muitas vezes nos contentamos com um cristianismo mais ou menos, que não exija tanto de nós, que não nos leve a um compromisso que coloque todo o resto, toda a nossa agenda, debaixo desse tapete chamado o caminho que é Jesus, o nosso Salvador. Ser discípulo do Senhor Jesus, nós temos visto aqui, lendo o capítulo 9, requer de nós esse tipo de resolução. Porque, de fato, o texto deixa bem claro, e Lucas escreve de tal forma que isso chama a atenção na leitura. O Senhor Jesus manifesta no seu semblante, no seu jeito de olhar, no seu jeito de ver, no seu jeito de decidir, uma intrepidez de que chegou a hora, chegou o momento e não pode ser adiado a decisão de ir para Jerusalém e fazer e realizar a obra que Deus colocou às suas mãos. Ele olha para Jerusalém e o texto diz que decididamente ele resolveu ir para lá. Se você compara este momento com o Evangelho de João, é mais ou menos na época em que Lázaro morre. E Jesus começa a subir para Jerusalém. Ele vai para lá. Ele chamou os seus discípulos para irem com ele. Vem comigo. E é por isso que essa nossa série no Ministério Galileu, ela tem esse título, Vem Comigo. É praticamente a última palavra que o Senhor Jesus diz ao terminar o seu ministério na Galileia e tomar a resolução de caminhar, de subir em direção à cidade de Jerusalém. Ele termina a narrativa do Ministério Galileu e o grande capítulo sobre o discipulado dessa forma. Esse parágrafo é uma transição entre o período da popularidade de Jesus e o período das controvérsias e das contradições, onde a palavra rejeição vai aparecer várias vezes. Esse que todos seguem é o mesmo que eles vão rejeitar e pedir a sua crucificação há pouco menos de um ano depois disso em Jerusalém. O Senhor Jesus, de fato, testará a nossa determinação antes de nos dar tarefas significativas para fazer. O último ato do capítulo sobre o discipulado é Jesus conversar com pelo menos 3 pessoas que queriam segui-lo. A um ele chama, mas 2 se apresentam voluntariamente para segui-lo, e o que Jesus fala e ensina é importante para nós que estamos seguindo o Senhor Jesus hoje. Lucas contrasta aqui a determinação resoluta de Cristo de cumprir a sua missão com o nosso débil e condicional compromisso para com Ele e aquela contínua tentação de querer aparecer. Os samaritanos rejeitam Jesus e João e Tiago já falam logo de fazer cair fogo do céu na cabeça deles. É só aparecer alguém falando mal da igreja e nós começamos a roncar e cuspir trovões e relâmpagos pelas ventas, numa linguagem quase do palavrão. Mas o Senhor Jesus não era assim. Ele diz: olha, vocês sabem de que espírito vocês são, não é desse. Nós não agimos por vingança, nós não agimos por perseguição, nós não agimos por discriminação, nós agimos de acordo com aquele que nos chamou para andar na sua luz. A firme resolução de Cristo é cumprir a sua missão, a qual Ele nos chama para participar com Ele. E a missão dele está clara aí no texto, é salvar as almas, não destruir as almas. Ao decidir subir para Jerusalém, nós podemos ouvir mais uma vez o Senhor dizendo: vem comigo. Lá no Mar da Galileia, no início do ministério, ele chega para aquele bando de pescadores e diz: vem comigo, deixa as redes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E agora ele diz de novo: vem comigo. A tarefa está apenas começando.
E eu gostaria de falar sobre esse tema, vem comigo, com base em pelo menos 4 argumentos, quatro situações que acontecem aqui no texto e que nós precisamos prestar atenção. Em primeiro lugar, versículos 51 a versículo 56, o Senhor Jesus diz que se nós somos seus discípulos, nós precisamos aprender a ser resolutos mesmo diante da rejeição. Não abandonar a nossa decisão de seguir em frente, de seguir Jesus, mesmo quando houver oposição, e essa oposição for tão deslavada que nem sequer um lugar para dormir nós tivermos. E o texto, então, usa algumas expressões que nos chamam a atenção, eu já mencionei algumas delas. O Senhor Jesus manifesta no seu olhar uma intrépida resolução. E o texto diz que isso acontece porque os dias dele aqui na terra se completaram e ele precisa ir em direção à cruz. Capítulo 9, versículo 31, Moisés e Elias vêm à terra conversar com Jesus sobre a sua partida, o seu êxodo. Lucas enfatiza a ressurreição de Jesus mais do que a crucificação. A partida de Jesus diz muito mais respeito à sua ressurreição e ascensão ao céu do que a sua morte numa cruz. Mas antes de ser assunto ao céu, ele tem que subir naquela cruz. E nós somos seus discípulos. Para Jesus, Jerusalém significa cruz. Então ele envia seus discípulos adiante para prepararem o caminho. Da Galiléia até Jerusalém é pelo menos entre 2 e 3 dias de caminhada, e ele então vai precisar dormir em algum lugar para descansar. Eles vão até Samaria, e o texto diz que os samaritanos não quiseram hospedá-lo, exatamente porque, olhando para ele, viram que ele não queria ficar por ali, ele só estava de passagem. E como os samaritanos e judeus não se dão muito bem, eles não fizeram muita questão de receber o nosso Salvador. A subida para Jerusalém narra o caminho da rejeição que o Cristo teria de enfrentar para cumprir a sua missão. Jesus mostra aos seus discípulos que eles sofrerão rejeição do mesmo jeito que ele sofreu, mas mesmo assim eles precisam se manter resolutos, com uma intrepidez e uma decisão que é vista no rosto, no jeito de viver, no jeito de andar, no jeito de decidir as coisas. E aí os discípulos veem aquela situação constrangedora e eles tomam uma tola proposição: vamos fazer cair fogo nesses incircuncisos. Usando o termo incircunciso aqui de forma meio muçulmana. O que acontece aqui? A lealdade deles a Cristo os levou a uma atitude impensada e incoerente. Muitas vezes no nosso discipulado, no nosso seguir a Jesus, nós dizemos e achamos que estamos tão apaixonados por Jesus que paramos de raciocinar, abandonamos a sensatez e começamos a agir não como Cristo nos ensinou a agir, mas agimos do mesmo jeito que na velha vida, devolvendo o mal com o mal, pagando o mal com o mal sobre a vida das pessoas. Se somos xingados, xingamos também. Se falam mal de nós, nós falamos mal também. Se batem no nosso rosto, nós devolvemos a agressão, porque afinal não levamos desaforo para casa. Esses não são discípulos de Jesus. Nossas cruzadas, entre aspas, cruzadas de fé contra os nossos inimigos, nunca representam os valores do reino de Deus, e a história da igreja está aí, atrás de nós, para mostrar que toda vez que a igreja agiu baseada no orgulho, na soberba, nesse ufanismo de achar que é melhor que os outros, ela tomou posturas, decisões e agiu pior que os seus adversários. Nossa luta não é uns contra os outros, mas contra os principados e potestades do mal,
nas regiões celestes, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Às vezes, querendo fazer o nosso trabalho bem feito, a gente começa a bater cotovelo com outros irmãos que estão trabalhando do nosso lado, fazendo uma coisa um pouquinho diferente, mas no mesmo lugar e na mesma hora que nós. Então a gente faz cara feia, a gente resmunga, a gente solta uma palavra que não deveria ter sido solta naquela hora e naquele momento. E deixamos de perceber que é Satanás que está ali soprando as coisas, empurrando o povo de Deus para ver se eles tropeçam e caem e briguem uns com os outros e não façam a vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus então diz que em vez de abraçar tolas propostas, nós devemos abraçar uma gloriosa missão: salvar o perdido, ajudar aqueles que não sabem para onde vão encontrar o caminho. O Senhor Jesus diz, Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,17, João 12,47, e Ele veio para salvar o perdido. É aquilo que Ele vai dizer a respeito da conversão de Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, versículo 10. O Senhor Jesus diz, olha, o Filho do Homem veio para salvar o perdido, e naquele dia Ele salvou Zaqueu, um cobrador de impostos. Segundo, se nós queremos viver o nosso discipulado na presença do Senhor Jesus, nós precisamos ter bem claro a postura correta que o Senhor espera daquele que o segue. Então, do versículo 57 até o 62, o Senhor Jesus tem um diálogo com 3 possíveis discípulos, ou com 3 pessoas que querem segui-lo, ou que Ele está chamando para seguir, 3 pessoas que devem ser seus discípulos. E cada uma Ele discute uma questão diferente. Então, no primeiro caso, que vem logo a seguir aí no texto, a partir do versículo 57, o texto diz para nós que o Senhor Jesus, então, põe à prova os seus discípulos. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí tem uma adversativa, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Se nós queremos seguir o Senhor Jesus, nós não podemos ficar interessados em vantagens pessoais. É isso que está escrito aí no versículo 57 e 58. Ele diz que vai seguir o Senhor Jesus para onde quer que ele vá. O primeiro discípulo se apresenta, é um escriba, conforme está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 19. Ele vislumbra uma caminhada de multidões, de milagres, de entusiasmo, quase como se seguir Jesus fosse uma grande aventura. Mas o caminho do discipulado é para quem aprendeu a negar-se a si mesmo, conforme nós lemos nos parágrafos anteriores. É aquele que aprendeu a tomar a sua cruz, ou está aprendendo a tomar a sua cruz, ou está carregando a sua cruz pelo caminho para seguir Jesus. Não seguir adiante para a próxima aventura, mas para seguir a Cristo, continuar seguindo a Cristo. Ele, o discípulo, o seguidor, terá de fazer sacrifícios, porque seguir a Cristo vai significar servir aos outros e sofrer. Às vezes a incompreensão, às vezes a afronta, às vezes a acusação aberta e deslavada, e muitas vezes mentirosa. Mas a palavra de Deus nos convida a não dar atenção a essas coisas, porque o Senhor Jesus, assim como Ele tem a intrepidez e a decisão para ir para Jerusalém, onde Ele sabe que vai morrer, nós também. Certa vez um repórter foi entrevistar cristãos chineses. As estatísticas dizem que a igreja chinesa é a maior igreja do mundo. São mais de 100 milhões de cristãos numa China de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Quase 200 milhões já.
mas eles não adoram com tanta segurança em templos como nós. Recentemente, o governo chinês mandou derrubar 10 templos. Templos não do tamanho esse aqui da Vila Nova, que é minúsculo para eles. Templos com capacidade para 2.000, 3.000 pessoas. Eu estive agora em Cuiabá, no templo da primeira igreja presbiteriana daquela cidade, um templo para 3.000 pessoas, imenso. A nossa igreja é uma formiguinha ali dentro. Lá na China eles derrubam isso só por qualquer coisa. Na China, se você não coloca no seu sermão uma palavra de apoio ao governo, ao Partido Comunista, a sua igreja é fechada. Sem choro nem vela. E se insistir, eles vão lá e passam um trator em cima do templo. Então, as igrejas que crescem na China são as igrejas subterrâneas, as igrejas familiares. Então, esse repórter ficou sabendo que várias igrejas chinesas querem fazer um projeto que é chamado de volta para Jerusalém, sair andando e pregando o evangelho de Pequim até Jerusalém. E os irmãos sabem o que tem pelo caminho. O que tem pelo caminho é o Irã, o Iraque e a Síria. É o Paquistão. É o Tajiquistão, é o Quirguistão, olha os nomes. Onde tem muito muçulmano, tem judeu, tem gente que não crê em Deus e quase nada de cristãos. E eles querem sair a pé, pregando o evangelho até chegar em Jerusalém. Então o repórter disse: se vocês fizerem isso, vocês vão ser presos. E um pastor jovem respondeu para o repórter: e tem outra maneira de ser crente? Aqui tem um pastorzinho de 17 anos de idade, já foi preso 3 vezes. Aqui tem um pastor de 35 anos de idade, já foi preso 10 vezes. Aqui tem um ancião de 50 anos de idade, já foi preso 30 vezes. E nós? Então, o Senhor Jesus diz que nós precisamos aprender a ser resolutos e não nos prender a vantagens pessoais, não gastar tempo, não perder o nosso tempo, não colocar o nosso interesse em vantagens para nós mesmas. O escriba se mostra muito convicto, entretanto, resoluções aparentemente firmes, sem perseverança e sem abnegação. Abnegação é estar disposto a sofrer, não nos levará muito longe. O Senhor Jesus diz que ser discípulo significa não ter onde reclinar a cabeça. A raposa tem o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vai depender de favores muitas vezes. Raposas e aves têm lar definidos para onde voltar e ficar, mas não Cristo, que enfrentará a rejeição dos homens, pois o discipulado implica em lutas e contendas. E uma das dificuldades mais absurdas que a gente enfrenta às vezes no presbitério é pessoas que não querem ir para os campos, por causa de interesses pessoais e vantagens pessoais aonde estão. Cristo veio como servo e será rejeitado pelos homens antes de realizar a sua obra redentora. A Judéia o rejeita, capítulo 5, verso 18 de João. A Galiléia o expulsa, João capítulo 6, verso 66. Gadara implora para que ele os deixe, Mateus capítulo 8, versículo 34. E Samaria lhe nega a hospedagem, versículo 53 do capítulo 9 de Lucas. A terra não o quer, Mateus 27, 23. E por fim, por incrível que pareça, até o céu o desamparará quando ele estiver na cruz. Pois lá na cruz ele dirá: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo é o homem de dores. E conforme diz Isaías 53, ele é aquele que sabe o que é padecer.
De modo que quando Ele nos chama para segui-lo, Ele nos deixa bem claro e nos fala claramente que haverá obstáculos, haverá dificuldades, haverá inimigos, haverá pessoas que vão fechar as portas para nós. E isso não é novidade para nós, não pode ser novidade para nós. E isso deve nos alertar para não enchermos o nosso ministério, a nossa caminhada, a nossa vida cristã de interesses particulares. Para o segundo discípulo, o Senhor Jesus diz que nós precisamos aprender a ser desimpedidos dos laços familiares, versículos 59, versículo 60. Se você puder acompanhar aí no texto, a outro é o Senhor Jesus que toma iniciativa e diz: segue-me, vem comigo. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas o Senhor Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Eu não estava lá quando minha mãe faleceu. Eu não estava lá quando meu pai faleceu. E o Senhor Jesus diz que se você quer entregar-se ao caminho, esteja pronto para não estar presente quando seus familiares precisarem de você. Isso não quer dizer que você não os ama. Isso quer dizer que você ama a Deus mais. E quando nós lemos a história de Eli, que foi até exemplificada hoje na devocional da escola dominical, a gente fica com aquele nó na cabeça, porque a Bíblia diz que Eli repreendeu seus filhos quando soube que eles estavam fazendo coisas erradas no tabernáculo. Mas ele repreendeu e ficou por isso mesmo. E a Bíblia diz que essa repreensão sem firmeza, essa repreensão sem resolução, deixou claro que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Porque sendo ele o sumo sacerdote e eles os seus sacerdotes auxiliares, ele deveria tê-los destituído do ministério, mas ele não fez. E ele não fez porque eram seus filhos. E dessa forma ele honrou mais os seus filhos, permitindo que eles continuassem pecando na casa de Deus, do que parasse aquilo pela autoridade que, como sumo sacerdote, ele tinha para fazer. Haverá momentos, meus irmãos, em que nós vamos ter que escolher entre nossos filhos e Deus, entre o marido e Deus, entre a esposa e Deus, entre a profissão e Deus, entre a namorada e Deus, entre o futebol e Deus, entre a pescaria e Deus. E muitas vezes nós escolhemos o segundo e não Deus. Ele então diz: eu quero ir, mas deixa eu cuidar das minhas obrigações de filho. Esse moço não está falando nada que é demais. Sepultar um pai que faleceu é a nossa obrigação. Mas o Senhor Jesus diz que o reino impõe sobre nós outras prioridades. E às vezes, com toda a dureza que isso significa, nós vamos ter que decidir se somos ou não somos discípulos. Então o primeiro se mostrou extremamente resoluto, esse se mostra completamente sem resolução, sem noção até. O primeiro se ofereceu, a esses Jesus convidou. Seu pai acabara de falecer e ele pede tempo para sepultá-lo. Um sepultamento naquela época era bem diferente dos sepultamentos dessa era Covid que nós temos vivido, que os velórios foram reduzidos a 3 horas, não tem mais aquele negócio de ficar o dia todo e mais um pedaço do outro dia velando os nossos entes queridos. Agora é 3 horas e pronto. Na época do Covid, já saía do hospital e ia direto para o túmulo. Eu tive o desprazer de participar de alguns sepultamentos de familiares, de membros da igreja naquela época, e todo sepultamento é triste, mas esse sepultamento da época do Covid era pior. Porque nem abrir lá aquela tampinha podia mais.
Eu acompanhei um sepultamento em que o féretro chegou, aquele carro fúnebre estacionou, e dali mesmo já tiraram e levaram para dentro da cova, rapidamente, em menos de 2 minutos. Mas naquela época o sepultamento podia durar semanas, dias. Então, quando ele diz, deixa eu ir sepultar meu pai, tem todo um cerimonial envolvido com isso. E o Senhor Jesus, não, eu estou indo para Jerusalém agora, você precisa decidir agora. Os mortos devem sepultar os seus próprios mortos. A resposta de Cristo é que os espiritualmente mortos devem sepultar os que morreram. As cerimônias de sepultamento poderiam durar dias, semanas, eram deprimentes até, e não representavam a esperança da vida eterna proposta por Cristo quando Cristo vai até Lázaro. A tradução não deixou claro para nós, quando diz que o Senhor Jesus se contorceu no seu espírito. A palavra que foi traduzida por isso, quando ele viu carpideiras chorando, quando ele viu pessoas ali derramando lágrimas por Lázaro, a Bíblia diz que ele se irritou com aquilo, porque havia o costume de contratar pessoas que choravam profissionalmente nos sepultamentos. Eram pagas para chorar, eram pagas para gritar, ai, 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 ai. O Senhor Jesus diz que a morte é diferente disso, e deve ser tratada diferente disso. Então ele diz, olha, muito mais do que ficar preocupado em como será o sepultamento do seu pai, pregue o reino de Deus. Isso não significa desamor, menos ainda menosprezo pelos laços familiares. Jesus nos mostra que no reino do céu os laços familiares são superados pelos laços que unem a família da fé. Lembra quando nós falamos sobre a família de Jesus em Lucas 8, 19 a 21, e também em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que nós vamos trabalhar com ele aqui na nossa escola dominical daqui a alguns meses. Eles mostram que a nossa relação com a família da fé, ela supera a nossa relação de laços de sangue, porque só vão morar com Deus os eleitos e os salvos. Estes serão os seus irmãos para toda a eternidade. Deus não tem netos, Deus não tem afilhados, Deus não tem sobrinhos, Ele só tem filhos e filhas. Também significa que o seu chamado é iminente, e que ele já estava de saída, Ele não vai nos esperar. No meu treinamento pastoral, eu convivi com o pastor da minha esposa, reverendo Antil Martins. Ele já está jubilado. Reverendo Antil Martins era conhecido pelo número de visitas que ele fazia. Ele conseguia fazer uma visita com menos de 10 minutos e ir para a próxima. Então ele fazia 15 visitas num dia, 490 no ano. Era imbatível, era o recordista do presbitério. E ele não atrasava 1 minuto sequer dos compromissos dele. Um dia ele me chamou para ir celebrar a ceia em Barro Alto com ele. Eu saio às 8 horas. Eu cheguei às 8h30, ele já tinha ido embora. Outra vez ele me convidou para pregar no culto. O culto começava às 19h30. Eu cheguei às 19h30 e 15 segundos, ele já tinha começado. Então o Senhor Jesus diz que Ele é assim. Ele marca e Ele sai. Ele está dizendo que o discipulado não pode ficar esperando. O reino, o evangelho, a pregação, o ministério, a vida cristã não pode ficar esperando. Até que você decida, até que você resolva, até que você ache um momento melhor para poder fazer. Porque a batalha está aí diante de nós e nós precisamos participar dela. No discipulado, ou você vai ou você não vai. Não tem talvez, não tem quem sabe, não tem um adiamento, porque um adiamento pode significar a perda de uma oportunidade única que Deus está te oferecendo agora. O terceiro e último caso
versículos 61 e 62, o Senhor Jesus então diz que nós não podemos, se somos discípulos, olhar para trás com saudade. Olha o verso 61 e 62. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse terceiro discípulo parece muito com o anterior. O anterior quer sepultar o seu pai. Esse quer simplesmente dar uns beijinhos na mãe e ir embora. Se o Senhor Jesus foi severo com aquele que queria cumprir uma obrigação de filho, o que ele vai dizer para alguém que quer simplesmente fazer aquele negócio da boa vizinhança, sair bem, sair despedindo todo mundo? No meu livro sobre a história da IPB em Goiás, eu narro ali as cartas do sertão, escritas em 1893, e o reverendo Álvaro Reis, ele gasta um tempo descrevendo como eram as despedidas em Goiás. Ele diz: olha, lá em Goiás as despedidas são diferentes do Rio de Janeiro, são mais complicadas. Lá em Goiás é assim: quando alguém vai embora, reúne a família toda e tem comilança. E a gente come, a gente bebe, a gente abraça, a gente chora, abraça de novo e chora de novo. E aí então diz: vamos embora. Sobe todo mundo no cavalo. As pessoas andam pelo menos meia hora com a gente. Aí todo mundo desce do cavalo de novo e abraça de novo, e chora de novo, e despede de novo. Aí é que vai embora. Esse é o goiano, de 1890. Tem alguns lugares que a gente vai que é assim: os irmãos vão despedir, não abre a porta, você fica ali esperando, enquanto isso conversa, começa um novo assunto, aí abre a porta: não, eu vou descer com o elevador com você, está lá embaixo, aí desce, chega lá embaixo, sai até na porta e conversa mais 20 minutos, aí que vai embora. É por isso que alguns irmãos nem vêm ao culto, porque quando chega o visita, ele já sabe, não vai embora mesmo. E aqui em Goiás ainda a gente tem isso. Tem lugares que não tem mais. Quando americanos vêm para a nossa terra, eles voltam para os Estados Unidos dizendo: puxa, aquele povo lá é grudento demais, abraça demais, aperta a mão demais. E aí, quando eles vão para os Estados Unidos, eles querem voltar para cá. Ficam com saudade da gente. Então, esse moço aqui, ele diz: não, deixa eu ir lá fazer um cafezinho, uma despedida, dar uns beijinhos, uns abraços, aquela coisa toda. E o Senhor Jesus diz: olha, quem quer me seguir tem que aprender a não olhar para trás. É interessante como, às vezes, alguns missionários vão lá para a África, mas não saem daqui, por causa de um negócio chamado rede social. Eles vão lá para a África, mas ficam com o coração aqui. Algumas vezes eu posto algumas coisas no meu Instagram, e gente lá da África é o primeiro a curtir. Curte tudo que a gente publica. Reverendo Ronaldo Lidório deu uma bronca na igreja brasileira alguns anos atrás. Ele disse que se o missionário não gasta pelo menos 60% do seu tempo fazendo a missão que ele foi fazer, faz as malas e volta para casa. Nós mandamos um missionário para a África uma vez, e ele ficava mandando e-mail todos os dias dizendo: que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Menos de um ano depois ele voltou, porque estava com saudade demais. Não vai para trabalhar, vai fazer turismo. E o Senhor Jesus diz: olha, se você quer me seguir mesmo, aprenda a não olhar para trás. Não olhar para trás é não ter saudade da velha vida. O reverendo Carlos Del Pino disse num sermão certa vez que é muito perigoso para a nossa fé quando a gente fica lembrando do tempo em que a gente não era crente com saudade. Eu tive um colega de seminário que ele tinha o maior prazer de contar para nós no seminário das peripécias amorosas que ele tinha antes de conhecer Jesus. Descrevia em detalhes as suas conquistas amorosas antes de conhecer Jesus. Isso é muito perigoso para a nossa fé. Quando a gente olha para a velha vida com um pé lá atrás.
Então o Senhor Jesus diz: olha, cuidado com esse negócio de querer se despedir dos de casa. A relação com o chamado anterior parece muito próxima, mas há um ponto aqui que é importante. Nossas desculpas e nossas razões podem ser muito parecidas e ao mesmo tempo motivadas por questões totalmente diferentes. E o Senhor Jesus aqui, ele cita um provérbio que era muito conhecido na época dele, escrito por um tal de Hesíodo, 800 anos antes de Jesus nascer, que é: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno daquilo que está fazendo. Porque quem está trabalhando no arado, pensando naquele arado puxado por um animal, quando você olha para trás, você tira o animal do caminho e o arado também sai. Quem acaba de pôr a mão no arado e então continua a olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Lembra de Eliseu? Eliseu recebeu o chamado, a capa de Elias, quando ele estava no arado. E a Bíblia diz que imediatamente ele deixou tudo, resolveu todas as situações e seguiu Elias. Arar numa direção enquanto olha para a outra nunca dará certo. Decidir-se por seguir a Cristo e nutrir saudades da velha vida que levava antes, vai trazer o mesmo resultado. Não podemos servir a Deus com o coração dividido. E nós precisamos reconhecer que muitas vezes é isso que acontece. Então, quando o Senhor Jesus termina o ministério galileu, ele deixa pelo menos para nós 5 aplicações que eu quero deixar para a igreja em frases. Primeiro, o caminho do discipulado deve ser tomado com firme resolução. Eu quero seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Segundo, o caminho do discipulado nos leva a enfrentar rejeições inexplicáveis e explicáveis. Tem momentos que você saberá nitidamente que a pessoa te rejeitou porque você estava seguindo a Jesus. Tem momentos que elas vão te rejeitar e você não vai saber sequer por quê. E a palavra de Deus nos instrui a aprender a conviver com isso, mas não deixar a nossa resolução murchar por causa das rejeições explicáveis e inexplicáveis. Terceiro, o caminho do discipulado nos leva a rejeitar luxos desnecessários. O Senhor Jesus diz que ele não tinha sequer um travesseiro. Eu demorei 30 anos para encontrar o travesseiro que me agradava. E achei. Está lá na minha cama. Quando eu viajo, me dá uma saudade dele. Mas tem viagem que eu não posso levar. E às vezes a gente pensa que não, mas uma coisa pequena como um travesseiro faz toda a diferença. As irmãs que quando viajam e colocam o travesseiro na mala sabem do que eu estou falando. Mas o Senhor Jesus diz que há luxos que nós não podemos ficar apegados a eles. Quando nós lemos a história do presbiterianismo em Goiás, o trabalho dos missionários norte-americanos que pagavam as suas despesas com dólar, e aí nós descobrimos que eles dormiam em camas impossíveis, atormentados por muriçocas, pernilongos e percevejos a noite toda. E por que eles faziam isso? Por Jesus. Quarto, o caminho do discipulado nos leva a suplantar laços familiares. Me entendam bem. Nós amamos nossa família, nós queremos o bem da nossa família, queremos estar com a nossa família nas datas importantes. Mas por causa do Evangelho, haverá momentos em que nós precisaremos abrir mão dessas coisas, não só aqueles que vão para o ministério. Eu me lembro que quando nos casamos e mudamos para Uruaçu, nós passamos o primeiro Natal na igreja. E não tinha para onde ir. E então um irmão chamado Mário Martins, que depois foi eleito presbítero da igreja,
Chegou lá em casa e disse: pastor, eu sei que vocês estão aí, longe dos familiares de vocês, vem passar o Natal com a gente. Oh, que Natal diferente foi aquele. Mas, se você segue a Jesus, você terá que suplantar laços familiares. Haverá festas, haverá comemorações, haverá situações que, porque você está a serviço de Jesus, você não poderá estar presente. Quinto, o caminho do discipulado não é para aqueles que têm saudade da velha vida. Não existe conversão pela metade. Não tem aquela história da musiquinha que o cara precisa converter uns 90 graus. Não, a conversão é de 180 graus, ela tem que ser completa. Porque quem converte 90 graus e está se afastando de Jesus, 90 graus não te coloca na direção de aproximar-se daquele de quem você está se afastando. Te manda para outra direção que vai ser tão longe quanto. Então eu quero concluir essa mensagem. Deus chamou a Moisés em Êxodo 6. Deus chamou Josué no capítulo 1 de Josué. Deus chamou a Gideão em Juízes 6. Deus chamou a Jeremias em Jeremias 1. Nós vamos rever cada um desses textos na próxima série expositiva que eu quero fazer aqui no púlpito da Igreja de Vila Nova. A minha próxima série expositiva vai se chamar Encontros Tremendos. E eu já quero dar um spoiler dela para vocês. Quando nós observamos os encontros que Deus tem com várias pessoas no Antigo Testamento, duas coisas saltam aos olhos: as desculpas que os servos de Deus dão para não fazer o que Ele quer e Ele os convence, e a promessa da presença contínua de Deus conosco. Embora você tenha que se afastar muitas vezes de pessoas queridas, jamais você estará abandonado ao aquém, ao além, ao Deus dará. Não, Deus estará com você cada momento. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando nós olhamos para estes nomes, com exceção de Josué, Moisés, Gideão e Jeremias, os três juntos, só esses três apresentam nada menos que 12 desculpas para não fazer o que Deus estava determinando que eles fizessem. 3 pessoas, 12 desculpas e 500. Os irmãos não imaginam a quantidade de desculpas que a gente ouve quando nós chamamos pessoas para os ministérios da igreja. Não dou conta, não sei, estou cansado, não tenho tempo, estou muito ocupado, não gosto, não quero, não vou. De tudo isso um pouco. Os irmãos falam isso para mim e para Deus. O Senhor Jesus disse a mesma coisa: eu estou com vocês, aos seus discípulos, quando Ele mandou que andassem, que obedecessem a grande comissão. E eu termino lembrando aquele livro, O Príncipe Caspian, da série de Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. O exército calormano está em fuga, porque estão perdendo a batalha dos guerreiros de Nárnia. E então eles chegam sobre a ponte no rio Beruna e vão atravessar a ponte, mas lá do outro lado da ponte aparece Lúcia, sozinha. E é interessante quando você assiste ao filme que foi feito a respeito do livro, Lúcia vem com aquela faquinha que ela ganhou de presente de Aslan lá em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E ela puxa a faquinha timidamente, ela não...
quase não vê que tem uma faquinha na mão dela. Mas o general está em cima do seu cavalo negro, 1,90 m de altura, com a sua espada, e o exército vindo atrás. Ele vê aquela menina, ele vê que precisa tomar uma decisão, ele olha de novo, Aslan aparece. Mas o que é Aslan e uma menininha? O que é um leão e uma menininha com uma faquinha? Passo por cima. E ele resolve passar por cima. E quando ele investe contra Lúcia e Aslan, Aslan ruge. E o rio vem socorrê-lo. E se você ainda não assistiu o filme Príncipe Caspian, assiste depois. Você vai matar a saudade daquele filme belíssimo, das Crônicas de Nárnia. Deus faz assim com a gente. Ele é aquele grande leão que se coloca ao nosso lado e ruge quando temos que lutar as nossas batalhas. Nós somos sempre como Lúcia e a sua faquinha. E ele é sempre o leão que chama o rio, que chama o tempo, que chama a eternidade para servi-lo. Então o Senhor Jesus pergunta para você nessa noite outra vez. Ele te chama, vem comigo. O que é que você vai decidir? Vamos orar?